paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos e vamos dar mais uma olhadinha aqui nos PDFs e esse PDF Passos para o Céu. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Então, esse passos para o céu, nós podemos usar aí alguns visuais, né? Falando como que nós vamos alcançar o céu, né? Como nós chegaremos lá, quais são os passos que nós devemos dar. Então, aqui em Filipenses, né, 3,14 nos diz, prossigo para o alvo. Então, você também pode usar, meu alvo é o céu, os passos para o céu, né? Então, tudo isso você pode fazer até mesmo com aquele visual, né, que tem ali, o meu alvo é o céu. Então, você pode usar isso também. E aquele dos passos, né, para falar como que nós vamos chegar até o céu. Então, na Bíblia, Jesus nos deixou uma promessa que estava indo para o Pai, mas iria preparar lugar para todos nós na casa de Deus. E quando estivesse tudo preparado, ele ia voltar para nos buscar. João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Devemos aprender o que fazer para termos o privilégio de um dia morar com Jesus na mansão celestial, lá no céu. Lá não existirá choro, dor, tristeza e nem morte. Já imaginou que coisa boa? Então, algumas perguntas aqui que você pode utilizar quando for falar com as crianças sobre o céu. Então, você pode perguntar. Coloquei aqui algumas opções, mas sempre a gente, fala. Você vai ver quais perguntas você vai fazer, você pode acrescentar mais perguntas, né? Mas aqui algumas ideias. Como vocês imaginam o céu? Como fazemos para chegar ao céu? Será que podemos chegar lá no céu que Jesus falou de avião? Porque quando fala céu também, né, a gente olha, então a gente tem que demonstrar para a criança que é um céu além desse que a gente vê. Esse a gente olha ali, né, aquele céu azul com as nuvens, mas é um céu além. Então, essa pergunta, né, sobre o céu que Jesus falou, que é esse onde nós iremos morar. Será que nós podemos chegar lá de avião? Né? Porque o avião passa ali naquele céu, mas aí nós podemos entrar no assunto que não é aquele ali, é um lugar. O céu é um lugar. O céu que Jesus falou e que prometeu nos levar. Quem aqui quer ter um lugar preparado lá no céu? Então, aí você, daí, né, a maioria vai levantar a mão, e aí nós vamos começar ali, então você pode preparar, fazer algo dinâmico também. Então, o primeiro passo, né? Aqui alguns passos, mas você pode usar, né? Como eu disse, aquele recurso dos passos para o céu. Meu alvo é o céu. Você vai adaptar aí para o que você vai fazer. Se era uma ministração, se é uma aula, mas aqui nós vamos falar um pouquinho. Primeiro passo. Então, daí você pode falar com as crianças, olha, então nós vamos fazer assim. Tem alguns passos, né, para que a gente possa chegar ao céu que Jesus falou. Então, o primeiro passo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,16. Então quer dizer que Jesus é o caminho. Né? Nós temos passos para dar até chegar no céu. Mas quem é o caminho? Jesus. Então, Jesus é o caminho para chegarmos ao céu. Devemos confiar e reconhecer que Jesus, como Salvador, em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em outro momento, Jesus diz em João 3, capítulo 3, versículo 5, assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui nós vamos falar sobre aceitar Jesus. E vocês viram que ali tem uma passagem sobre o batismo.
Então, nós devemos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e também, né, descer as águas, né, nos batizar. Jesus se batizou, né? João Batista que fez aquele momento ali do batismo de Jesus Cristo. Mas aí nós estamos falando com crianças, então você pode até mesmo mencionar o batismo, mas, né, aí você vai falar de acordo aí com a idade que batiza aí na sua igreja. Então, igrejas batizam maior de 18 anos, tem igrejas que a partir dos 12 anos já batizam, né? E tem lugares que a partir dos 7. Então, aí você vai falar sobre o batismo de acordo aí com a liturgia aí, né? E a linha da sua igreja. Então, né, nós vamos falar que nós temos que Jesus é o caminho, e o primeiro passo é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. O que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? O que é ser único e suficiente? Ou seja, é Ele que intercede por nós, não há outro que possa interceder por nós, né? Então ele é o caminho, ele é o único e suficiente. E aí nós vamos falando, aí você vai falar com a criança o que é aceitar Jesus, né? E aí, quem crer e for batizado, ai, tia, mas aí você pode aceitar Jesus hoje, né, no seu coração, aí como seu único e suficiente Salvador. É o primeiro passo para que a gente possa chegar ao céu. Ah, tia, mas eu não tenho idade para ser batizado. Não tem problema, você já aceitou Jesus? Então, é só aguardar o momento exato da idade para você se batizar. E aí você vai falar, né, como que é. Então, ali também já vai colocando esse desejo no coração da criança. Segundo passo, o arrependimento. Então, nós aceitamos Jesus e também nos arrependemos, né, dos nossos pecados. Olha, devemos reconhecer que somos pecadores e precisamos de perdão. Toda vez que fizermos algo de errado, temos que se arrepender. Por exemplo, quando mentimos, desobedecermos aos mais velhos, etc. Então você vai podendo usar ali, né, o que é, né, desobedecer, o que é, né, não podemos mentir. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, mostrar para as crianças, né, o que nós não devemos fazer, mas e se nós fizermos? Né? Então, só que ele é fiel e justo, ele é o nosso Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ele é perdoador. E aí nós podemos usar a passagem que João diz, né? Não pequeis, mas se todavia pecares, temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nesse momento você pode usar aí, né, recursos para mostrar o que pode fazer, o que não pode fazer. Se você está aí na salinha, você pode aí mostrar, né, se tiver aí as regrinhas. Então, e falar, né? E ali você já vai também ajudando aquela criança a ter um bom comportamento, né? Então você tem que falar também, tem a regra da salinha ou na igreja, mas não é só aqui, é em casa, é com o professor, é com o coleguinha. Então você vai, né, já falando com a criança. Aí nós temos o terceiro passo, ter fé. A Bíblia diz em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, assim: Vocês são salvos pela graça e por meio da fé. Fé é crer em algo que não podemos ver, mas sabemos que existe. Por exemplo, você pode ver Deus? É claro que não, mas você tem fé e acredita que Ele existe e cuida de você. Quando você ora, você acredita que Deus está ouvindo a sua oração. Então temos que ter fé, certeza que estamos salvos. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nos arrependemos, nós sabemos que Ele está ali para cuidar de nós, para nos perdoar, então nós temos fé que Ele existe, fé, né, que Ele está nos ouvindo. Então, ter fé. Então, se você já fez os dois passos ali, continuar tendo fé. E aí você pode trabalhar com as crianças o que é ter fé. Então, olha só que quanta coisa você pode acrescentar, né? Depois nós vamos falar muito mais sobre isso, tá bom? Esses primeiros vídeos aqui é mais para a gente dar uma olhadinha nos PDFs, tá bom?
Quarto passo, obedecer a Deus. Existem na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, os 10 mandamentos, os quais deveram obedecer, sempre, né? Deveriam obedecer sempre. Obediência é uma demonstração de amor. Se você ama e reconhece o sacrifício de Jesus, deve obedecer. Se você realmente quer a salvação e se propõe a obedecer a Deus, vai ter que obedecer tudo o que está escrito na Bíblia, como honra o teu pai e a mãe, não adorar outros deuses, perdoar e etc. Então, aqui, adorar outros deuses. Então, nós temos falar sobre isso com eles, né? Por isso que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então, ninguém pode estar à frente, né, de Jesus na nossa vida, de Deus na nossa vida. O quinto passo, ir à igreja. Então, ali você já vai estar no ambiente, né? E aí você vai reforçar que eles têm que estar ali também, né? Cultuando a Deus na igreja. Enquanto não vamos para a mansão celestial, para o céu, que é onde iremos morar com Deus, devemos ir à casa de Deus aqui na terra, que é a igreja. Então é um bom momento para você demonstrar ali que a igreja é a casa de Deus aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, ali será a casa de Deus para que nós possamos ir adorá-lo ali, né, em espírito e em verdade, mas também demonstrar que nós vamos adorar a Deus, né, na nossa casa, na escola, né, através das nossas atitudes, através da nossa vida, né, com Deus. A igreja é a casa de Deus, um lugar especial para se reunir com outros cristãos para adorar a Deus, prestarmos louvores e convivermos em comunhão. Em 1 Pedro 1,16, Deus nos diz: sede santo porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado, não viver para as coisas do mundo, é viver de acordo com a lei divina, e assim devemos fugir sempre da aparência do mal, como se santificar, ler a Bíblia, orar, jejuar, fazer tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Isso deve ser feito até irmos para o céu, não só na igreja, mas em casa também, na escola. Então, esses passos você pode usar com aqueles visuais, né, de passos para o céu e também meu alvo é o céu. Então, esses passos aqui, depois nós vamos falar muito mais sobre eles, é só para dar uma olhadinha aqui e a gente conversar um pouquinho. Tá? Então você vai adaptando aí a sua realidade, adaptando ao recurso que você tem, acrescentando algo, né? Então você vai fazendo ali, estudando, e você pode acrescentar, você pode ter ideias ali do que você pode usar para mostrar cada passo desse. Pode aumentar os passos, pode colocar, né? Mas esses são os básicos, né? Então você pode usar e falar com as crianças sobre o céu. Então, até a próxima aula, né? Então, nós estamos aqui dando uma olhada nos PDFs, mas logo, logo nós estaremos falando sobre como usar os visuais, como nós vamos falar, né? De uma forma mais dinâmica para as crianças sobre o céu.